Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o glorioso Santo Alberto Carmelita. Este santo é comparado com Santo Antônio. Inclusive, as imagens dele se assemelham muito às imagens de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Então, assim como Santo Antônio foi um glorioso pregador da fé na ordem dos franciscanos, também Santo Alberto realizou muitos milagres e foi um grande pregador da ordem dos carmelitas. Então é interessante a história dele, porque assim como Santo Antônio, Santo Alberto começou a servir a Deus na idade de 8 anos, ou seja, quando ele era ainda apenas uma criança. Então isso aconteceu porque a sua mãe, que se chamava Giovana, já estava casada há 26 anos e ela não tinha filhos. Então ela fez uma promessa a Nossa Senhora justamente na igreja dos carmelitas que estavam ali na cidade de Trapani, que fica na Sicília, que é uma ilha no sul da Itália. Então, naquela época, nós estamos ali no século XIV, esta ilha da Sicília pertencia ao reino de Nápoles, que era um reino muito católico. E já havia 100 anos que Santo Ângelo tinha fundado um mosteiro da Ordem da Virgem Maria do Monte Carmelo naquela região. E depois desse tempo, houve a fundação de mais outros 5 mosteiros, todos eles a serviço da Mãe de Deus. E esta senhora chamada Giovana veio até a igreja dos carmelitas em Trapani e fez uma promessa, dizendo que se ela engravidasse, por intercessão de Nossa Senhora, que ela consagraria o seu filho à Virgem Mãe de Deus e que ele seria um religioso. Então, passado algum tempo, essa mulher engravidou. E ela ficou muito feliz e ela se lembrou da promessa que ela tinha feito. Então ela consagrou esse menino, desde pequenininho, para a Santíssima Virgem. Então a mãe dizia para o filho: meu filho, você é um consagrado. Você tem que ser um religioso, porque você tem que dedicar a sua vida a serviço de Nossa Senhora. Então quer dizer que naquela época não tinha essas coisas como hoje em dia. Você vai escolher, você vai fazer o que você vê que é melhor. Não. A mãe já dizia: olha, você normalmente nem era para ter nascido, mas Nossa Senhora me deu a graça de te dar essa vida, então você tem que dar essa vida para Deus. Então, esse menino, já pequenininho, entendeu bem essa mensagem e ele estava sempre perguntando à sua mãe: mãe, quando é que eu vou para o convento? Quando é que eu vou me tornar um religioso? E a sua mãe dizia: meu filho, você ainda é muito pequeno. Você espera, quando você estiver na idade certa, que você tiver condição, você vai. Só que aí o menino, a partir de uns 6, 7 anos, ele começou a perguntar todos os dias e ele dizia para sua mãe: olha mãe, eu acho que eu já estou pronto. E a mãe dizia: não, tem que esperar mais. Até que então, um dia a mãe, já cansada de ver o menino tão ansioso, cada dia pedindo: olha, quando é que eu vou estar ali servindo a Deus, servindo Nossa Senhora? Então ela veio e perguntou: olha, vamos perguntar para o seu pai. Então eles vieram conversar com o pai, que se chamava Benedito, e a mãe disse: olha, veja que esse menino, ele quer ir para o convento, o que nós fazemos? O pai falou: eu vou com ele e nós vamos conversar com o padre prior. Então eles vieram. O menino tinha apenas 8 anos, mas o padre disse: olha, se ele quer e ele está com essa intenção e vocês autorizam, então ele pode vir. Depois, qualquer coisa, se ele não gostar, se ele tiver com saudade de casa, ele volta. E levaram o menino com as coisinhas dele e o menino ficou tão feliz, tão entusiasmado com a vida
de carmelita, que ele então nunca mais voltou. Quando os pais vinham à missa, ele os cumprimentava, estava sempre sorrindo, estava sempre muito alegre e vestido com o hábito, fazendo as mesmas coisas que todos os outros religiosos. Então, inclusive, o superior do mosteiro queria sempre dizer, não, você é pequeno, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer abstinência, você não precisa disso. E ele queria fazer tudo igual. E assim, esse menino foi crescendo nessa vida pura, nessa busca de Deus e nesse amor que ele tinha, inflamado por Nossa Senhora. E assim, ele era um exemplo para todos. Quando as pessoas o viam, parecia que estava vendo um anjo. Então, por isso que na liturgia de Santo Alberto, fala muito da vida dos anjos. E diz também, Alberto, cidadão do céu. Ele vivia na terra, mas é como se ele estivesse vivendo no céu. E outra coisa que destacou muito Santo Alberto de Trapani foi justamente a sua humildade. Porque ele queria sempre ser o último e não queria de forma alguma aparecer ou que as pessoas se lembrassem dele ou que as pessoas o considerassem. De tal forma que ele, mesmo sendo muito inteligente, não quis ser ordenado sacerdote. Até que um dia o superior o enviou para pregar em Messina, que era uma cidade maior, e ele fez pregações tão bonitas e tão cheias de sabedoria que o bispo pediu para o seu superior para obrigá-lo a aceitar, por obediência, a ordenação. Então foi assim que Santo Alberto se tornou sacerdote a serviço de Deus, a serviço de Nossa Senhora. E ele celebrava a missa com tanto fervor, com tanto amor, com tanta profundidade, que as pessoas se emocionavam. E não havia nenhuma missa em que ele não derramava lágrimas no altar. Então era assim que vivia Santo Alberto. Por isso que a imagem dele traz o menino Jesus, porque ele tinha uma grande devoção ao mistério da encarnação, ele pensava sempre em Cristo como uma criança e tendo vindo ao mundo para nos salvar. E isso fazia com que ele derramasse lágrimas de amor e de devoção. Então, com toda essa vida de santidade e fervor, crescia a fama de Santo Alberto em todos os lugares da Sicília e da Itália, e muitas pessoas vinham de longe para ouvir a sua pregação. E Deus o enriqueceu com o dom dos milagres, de tal maneira que, na porta do convento, se reuniam centenas de pessoas, coxos, aleijados, cegos, mudos, pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, pessoas com dificuldade, pessoas com dores, todos eles se reuniam ali para receber a bênção. E Santo Alberto curava a todos. E isso fez com que ele se tornasse extremamente famoso e todos reconheceram a sua grande santidade. E o que ele mais se empenhava em fazer era justamente de procurar a conversão dos judeus. De tal forma que ele sempre vinha aonde moravam os judeus, afastados dos outros, e ele pregava entre os judeus, e com isso ele conseguia muitas conversões. E aconteceu inclusive de um dia que um barco que estava transportando muitos judeus estava entrando no rio que passava na cidade. E esse barco, naquele momento, naufragou. E as pessoas estavam ali pedindo ajuda, que estavam com medo de morrer nas águas. Então Santo Alberto veio e trouxe todos para a terra, andando sobre as águas. Então ele vinha andando sobre as águas, buscava um, depois buscava o outro. E quando todos chegaram ali que estavam salvos, Santo Alberto falou: vocês precisam se converter, vocês precisam ser batizados, vocês precisam aceitar o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, o único Salvador. Então, esses judeus aceitaram ser batizados
e Santo Alberto os batizou. E começou com isso uma grande comunidade, e muitos judeus vinham até ele para pedir que ele os batizasse. Porque aqueles outros judeus que tinham sido batizados disseram: tudo melhorou na minha vida, eu estou muito feliz, estou cada vez mais iluminado pela graça de Deus. Então, eles imaginavam que não fosse apenas um efeito do batismo, mas fosse um efeito da santidade de Santo Alberto. Por isso é que esses judeus, ao se converterem, queriam que só ele fosse a pessoa que os batizasse. Então é muito bonito esse detalhe, e isso mostra também por que Santo Alberto foi tão esquecido e por que ele foi tão impugnado. Porque nós sabemos que já faz muitas décadas que existe essa pregação falsa, dizendo para que os judeus continuem assim e que eles não sejam batizados, que eles não se convertam, que eles não venham para o catolicismo aderindo à fé em Cristo. Então, infelizmente, existe hoje em dia essa dominação judaica no mundo, e, por causa disso mesmo, já não existe uma pregação voltada para a conversão dos judeus. E é assim que esses grandes santos, como foi o caso de Santo Alberto, que trabalharam com muito fervor pela conversão dos judeus, eles foram propositalmente esquecidos e abandonados. Então nós devemos fazer justamente que o nome de Santo Alberto seja conhecido e que as pessoas tenham a ele uma grande devoção e que possam também invocar Santo Alberto como fazia Santa Teresa, dizendo: sempre que eu invoquei, ele me ajudou e ele me curou. Então, da mesma forma, saibamos invocar o nome do glorioso santo Alberto, aquele que viveu totalmente consagrado a Nossa Senhora. Então é interessante que, quando ele tinha 36 anos, sem estar doente, sem nenhuma aparência de falta de saúde, ele disse para os irmãos, que ele já era inclusive o prior daquele mosteiro, e ele disse para os outros irmãos: olha, hoje mesmo eu vou morrer. Então todos acharam estranho, porque ele não tinha nenhuma doença, mas ele veio e se recolheu no seu quarto e se colocou em oração. E quando ele viu que tinha chegado a hora de Nossa Senhora vir lhe buscar, e começou a rezar o Salmo 30, que diz: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E assim, quando ele rezava esse versículo, ele então, suavemente, entregou a sua alma, como que caindo nos braços da Virgem Mãe de Deus, que ele tanto amava. Uma vez que ele entregou a sua alma, os irmãos vieram recolher o seu corpo e levaram para a igreja, para que ele pudesse, então, receber a cerimônia das exéquias e depois ser sepultado. E eles dizem que o seu rosto refletia uma luz, porque ele tinha uma beleza, e essa beleza foi ainda mais ressaltada com a glória de Cristo depois da sua morte. E o seu corpo exalava um perfume suave, de tal forma que todas as pessoas vinham ali e recebiam graças e curas ao tocar no corpo. E todos sentiam aquele perfume. Então veio o bispo com muitos padres para celebrar a missa dos defuntos. Então eles prepararam o missal e colocaram os paramentos negros para a missa dos defuntos. No entanto, quando eles chegaram no altar, o missal estava virado no lugar que celebra-se a missa dos confessores. E eles então não entenderam, voltaram o missal para a missa dos defuntos. Até que o bispo começa a missa e o missal sozinho volta para a página da missa dos confessores. Então, o bispo percebeu que estavam ali os anjos virando o missal e colocando nessa página. Então todos voltaram para a sacristia
e trocaram os paramentos negros, colocando o paramento branco. E aí eles voltaram no altar, celebraram a missa dos santos confessores, colocando ali: ó Deus, que através do vosso santo confessor, Santo Alberto, nos destes tantos milagres. Então, quer dizer, já o consideraram santo no dia mesmo da sua morte. Então isso foi impressionante, porque a partir desse momento nós pudemos perceber que, ao contrário do que normalmente acontece, Santo Alberto não precisou de uma cerimônia de canonização, porque ele foi considerado santo e foi canonizado no dia mesmo da sua morte, quando o seu corpo ainda estava presente na igreja. Então, realmente, isso foi algo muito admirável e, por isso mesmo, nós devemos valorizar a graça que Deus colocou na vida desse seu servo, Santo Alberto. Então, que ele possa interceder por nós e que a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe e Rainha de todos os carmelitas, que deu a glória para o seu servo Santo Alberto, possa também nos ajudar a viver com ele um dia na glória do céu. Amém.